Imagine por um momento como seria a sua vida se nada pudesse tirar você do seu centro. Se cada provocação, cada obstáculo, cada palavra dolorosa simplesmente ricocheteasse contra a sua serenidade inabalável. Quantas discussões inúteis você evitaria? Quanta energia deixaria de desperdiçar com a raiva? O que você está prestes a descobrir não é um simples conselho. É uma transformação profunda na forma como você experimenta as emoções. Depois de ver este vídeo, você nunca mais sentirá raiva da mesma maneira. Porque quando você entender o que os estoicos sabiam, quando aprender a dominar a sua mente em vez de ser dominado por ela, a raiva deixará de ter poder sobre você. Isso não é mágica, é filosofia aplicada à vida real. E se você prestar atenção até o final deste vídeo, será uma pessoa diferente. Antes de começarmos, quero que você faça algo importante. Vá até os comentários e escreva: hoje escolho a calma em vez da reação. Eu sou estoico. Esse é o primeiro passo da sua transformação. O momento em que você decide deixar de ser escravo das suas emoções e começa a dominar sua mente. Escreva a frase e mostre que você está pronto para evoluir. Agora preste atenção, porque o que vem a seguir pode mudar a sua vida. Número 1. Compreenda que suas reações são uma escolha sua. Você está tendo um dia tranquilo, tudo parece estar em ordem, mas de repente alguém diz algo que te incomoda. Pode ser uma crítica, um comentário sarcástico ou uma atitude que você sente como um ataque. Seu peito se aperta, sua respiração acelera e a raiva começa a tomar conta de você. Ou talvez seja um imprevisto, algo que você não planejava e que agora ameaça arruinar seu dia. Nesse instante, você sente que a situação te obriga a reagir. Mas pare um momento. Será que é realmente a situação que te faz sentir assim? Ou é a sua interpretação do que está acontecendo? Nada externo tem o poder de te perturbar, a menos que você dê esse poder a ele. Epicteto disse com clareza: não é o que acontece conosco que nos afeta, mas sim o que pensamos sobre o que acontece. A chave está em entender que sua reação é uma escolha. Você pode se deixar levar pela raiva, frustração ou tristeza. Ou pode dar um passo atrás, analisar a situação e responder com calma. Não é fácil, mas é possível. Ninguém tem controle sobre suas emoções além de você mesmo. Se você reage imediatamente, sem pensar, entrega seu poder aos outros. Se um insulto te irrita, quem está no controle? Não é você, é a pessoa que te insultou. Se uma crítica destrói seu ânimo, quem tem o poder sobre sua felicidade? Não é você, é quem fez a crítica. Marco Aurélio tinha razão quando disse: se algo externo te causa dor, não é isso que te afeta, mas sim o julgamento que você faz sobre aquilo. Se alguém te fala com desprezo, você decide se vai tomar essas palavras como uma verdade ou apenas como ruído sem importância. Na maioria das vezes, o que os outros dizem não tem nada a ver com você, e sim com eles. Suas frustrações, inseguranças e próprios problemas. Então, por que permitir que as palavras deles alterem sua paz? O estoicismo não se trata de reprimir as emoções, mas de dominá-las. Não significa que você nunca vai sentir raiva, tristeza ou decepção, mas sim que vai aprender a lidar com esses sentimentos com sabedoria. Quando sentir que a raiva ou a frustração começam a crescer dentro de você, pare, respire. Não responda imediatamente. Pergunte a si mesmo: essa reação me beneficia? Me aproxima da pessoa que quero ser? Na maioria das vezes, a resposta é não. Responder com raiva só gera mais conflito. Reagir com desespero só turva sua mente. Sêneca dizia que o homem mais poderoso é aquele que tem poder sobre si mesmo. E isso é verdade. Dominar suas emoções te dá uma vantagem sobre os outros. Enquanto eles se deixam levar pelo impulso, você toma decisões com clareza. Enquanto eles desperdiçam energia em discussões inúteis, você a utiliza para avançar. Em cada situação difícil, você tem a chance de demonstrar autocontrole. Cada provocação é um treino. Cada contratempo é um teste. Você não pode controlar o que acontece ao seu redor, mas pode controlar como responde. Essa é a essência do estoicismo. Se alguém te ataca verbalmente, você pode responder com calma, ou até com indiferença. Se surgir um problema inesperado, você pode enfrentá-lo com uma mente serena, em vez de se desesperar. Sua verdadeira liberdade está em não ser escravo das suas emoções. O mundo continuará te desafiando. As pessoas continuarão dizendo coisas desagradáveis. Os problemas continuarão surgindo.
Mas se você conseguir se treinar para reagir com serenidade, vai se tornar imune àquilo que antes te perturbava. Não porque você deixou de sentir, mas porque escolheu como sentir. Não porque nada te importa, mas porque decide o que merece sua energia e o que não merece. Quando você assume o controle da sua mente, ninguém mais pode te controlar. Quando você aprende a gerir suas emoções, o poder volta para suas mãos. E é exatamente aí que ele deve estar, sempre. Número 2. Perder o controle não é força, é fraqueza. Perder o controle não é força, é fraqueza. Durante muito tempo eu pensava o contrário. Acreditava que demonstrar raiva, levantar a voz ou reagir com agressividade era sinal de que eu tinha personalidade que não deixava ninguém me pisar. Via a ira como um escudo, como uma forma de impor respeito e domínio sobre os outros. Mas com o tempo entendi que cada vez que eu perdia o controle, o que eu realmente mostrava era o quão frágil era a minha mente. Não era um sinal de poder, e sim de fraqueza. O mais fácil é se deixar levar pelo impulso, reagir sem pensar, explodir diante da menor provocação. O difícil é manter a calma, mesmo quando tudo parece te empurrar para perdê-la. Marco Aurélio entendeu isso quando disse que aquele que se enfurece é escravo da sua raiva. E é verdade. Quando você permite que a raiva te consuma, você não é livre. Você se torna um fantoche das suas emoções, reagindo sem controle, permitindo que os outros manipulem seu estado de espírito com uma simples provocação. Pense bem, se alguém te insulta e você explode de fúria, quem ganhou de verdade? Não foi você, foi a outra pessoa que conseguiu te desequilibrar. O mesmo acontece quando um problema inesperado te enche de frustração. Gritar, reclamar ou se desesperar não resolve nada. Só te faz perder a clareza e cometer erros que poderiam ser evitados com uma mente serena. A verdadeira força está no domínio próprio. Está em olhar para alguém que tenta te provocar e não lhe dar o prazer de te ver perder a compostura. Está em enfrentar um obstáculo inesperado com uma mente tranquila e racional, em vez de se deixar levar pela frustração. Está em aprender que calma não é passividade, é poder. Sêneca dizia que ninguém é mais infeliz do que aquele que está constantemente em guerra consigo mesmo. E é exatamente isso que acontece quando você permite que suas emoções te controlem. Cada explosão de raiva, cada reação impulsiva, é uma batalha perdida contra você mesmo. Não se trata de reprimir o que você sente, mas de compreender. De fazer uma pausa antes de reagir. De se perguntar: essa emoção vai me ajudar a tomar uma decisão melhor ou só vai me fazer agir de forma estúpida? Na maioria das vezes, a raiva serve apenas para isso. Nos empurrar a atitudes irracionais, nos fazer dizer coisas que depois nos arrependemos, nos levar a decisões que mais tarde lamentamos. Um estoico entende que as emoções não devem governá-lo. Não significa que ele não sinta, mas sim que ele não entrega às emoções o controle de suas ações. O autocontrole é uma habilidade que se treina. Não acontece da noite para o dia. No início, é difícil. Você se depara com uma situação complicada e sente o impulso de reagir com fúria, mas você para, respira. Em vez de responder de imediato, você analisa. Se pergunta se realmente vale a pena gastar sua energia com aquela emoção ou se é melhor agir com inteligência. E a cada vez que você consegue se conter, você se torna mais forte. Não porque não sente nada, mas porque aprendeu a lidar com o que sente. Você não pode controlar o mundo exterior, mas pode controlar como responde a ele. As pessoas vão continuar dizendo coisas que você não gosta. Problemas inesperados vão continuar acontecendo. Mas isso não significa que você deva perder a calma toda vez que algo te incomoda. A verdadeira liberdade está em não ser escravo do que acontece fora de você. A vida é um mar de eventos imprevisíveis, e você decide se será uma folha arrastada pela correnteza ou o capitão que conduz seu barco. Não importa a tempestade. Imagine estar em uma discussão onde alguém grita tentando te provocar. Se você responde com a mesma energia, vira uma batalha de egos sem sentido. Mas se você mantém a calma, a outra pessoa percebe que não pode te manipular. É como um fogo ao qual você nega o combustível. Ele se apaga por si só. Esse é o verdadeiro poder. Quando você não reage da forma que os outros esperam, você mostra que tem o controle. E esse controle é o que te diferencia.
Número 3. A técnica de contar até 10 para acalmar a raiva. Quando a raiva aparece, parece impossível resistir. É uma força avassaladora que turva a razão e nos empurra a agir de maneiras que depois lamentamos. Mas o estoicismo nos ensina que o verdadeiro poder não está na reação, e sim na capacidade de parar, observar e escolher uma resposta. Desde pequenos, muitos de nós ouvimos o conselho de contar até 10 antes de reagir, como se fosse uma técnica simples para crianças. No entanto, por trás desse conselho se esconde um princípio estoico fundamental: a capacidade de tomar controle sobre nossas emoções antes que elas tomem controle sobre nós. Epicteto nos lembra que não são os eventos que nos afetam, e sim a nossa interpretação sobre eles. A raiva é uma resposta à forma como decidimos perceber uma situação. Quando alguém nos insulta ou nos desafia, nosso primeiro impulso é reagir com a mesma intensidade. Mas se nos dermos um pequeno espaço, se contarmos até 10 ou mais, podemos enxergar a situação com outros olhos. A pausa nos permite compreender que o insulto só tem poder se nós o concedermos, que a provocação só nos afeta se decidirmos aceitá-la. Marco Aurélio falava da importância de manter a calma em meio ao caos. Dizia que nossa mente deve ser como uma rocha contra a qual as ondas se chocam, mas que não se move. Contar até 10 não é apenas um método para evitar explosões emocionais, é um treinamento de fortaleza mental. Cada número contado é um respiro, um momento em que escolhemos não ser escravos das nossas emoções. Nesses segundos, lembramos a nós mesmos que o controle está dentro da nossa mente, e não no que acontece fora. A raiva, quando se manifesta sem controle, tem consequências devastadoras. Destrói relacionamentos, arruína oportunidades e nos transforma em marionetes das nossas próprias paixões. Sêneca alertava que a raiva é uma loucura breve, um veneno que envenena tanto quem a sente quanto quem a recebe. Mas se aprendermos a canalizá-la, se fizermos da pausa uma prática constante, podemos transformar essa energia destrutiva em algo útil. A paciência, a reflexão e a estratégia substituem a reação impulsiva. Não se trata de reprimir o que sentimos, mas de compreender. A raiva surge porque sentimos que algo injusto aconteceu, porque acreditamos que um limite foi ultrapassado. Mas antes de agir, devemos nos perguntar: isso é realmente uma injustiça? Vale a pena perder minha paz por causa disso? Qual é a melhor forma de responder? Às vezes a resposta é simplesmente ignorar. Outras vezes a melhor resposta é uma ação calculada, serena e eficaz. A chave está na prática. Não basta lembrar da técnica de contar até 10 quando a fúria já está no auge. Precisamos treinar nossa mente diariamente. Quando alguém nos interrompe, quando o trânsito é insuportável, quando recebemos uma crítica injusta, cada um desses momentos é uma oportunidade para fortalecer nossa paciência. Com o tempo, contar até 10 se torna um reflexo natural, uma resposta automática que nos protege de cometer erros que mais tarde lamentaríamos. Imagine um guerreiro em meio à batalha. Ele não se lança às cegas, não deixa a adrenalina assumir o controle. Ele observa, calcula seus movimentos, escolhe o momento certo com precisão. É assim que devemos lidar com nossas emoções. A reação impulsiva é o erro do inexperiente. A pausa estratégica é a sabedoria daquele que treinou sua mente. Cada vez que você resiste ao impulso de reagir com raiva, fortalece seu autocontrole. Torna-se alguém mais resiliente, mais consciente do próprio poder. A vida nos apresentará provocações constantes. Não podemos evitar que outras pessoas sejam desrespeitosas, que o mundo não funcione como desejamos. Mas podemos evitar que essas coisas nos roubem a paz. Contar até 10 é apenas o começo, é o primeiro passo rumo a um domínio emocional mais profundo. Um lembrete de que o verdadeiro poder está em como respondemos, não no que acontece. A verdadeira força não está em gritar mais alto, e sim em manter a calma quando tudo ao nosso redor tenta nos desequilibrar. Sempre que a raiva surgir, pare, respire, conte até 10 e lembre-se, não há nada mais poderoso do que um homem que domina a si mesmo. Número 4. O poder da sua perspectiva. A raiva é um fogo latente que, se não for extinto a tempo, se transforma em um incêndio que devora tudo em seu caminho. No estoicismo, a raiva é vista como uma emoção perigosa,
pois obscurece o julgamento, impede a racionalidade e leva a ações das quais depois nos arrependemos. Sêneca alertava que a raiva é uma breve loucura, um estado em que a razão é sequestrada pela emoção e se age sem reflexão. Deixar que a raiva se acumule sem administrá-la é permitir que esse fogo cresça sem controle, até o ponto de consumir nossa paz interior e prejudicar nossos relacionamentos. O problema da raiva reprimida é que ela não desaparece. Ao contrário, transforma-se em ressentimento, frustração e, por fim, em uma explosão descontrolada. Ignorar a raiva é dar-lhe poder sobre a mente, e com o tempo, ela se manifesta em comportamentos agressivos, palavras ferinas ou até mesmo em doenças físicas. Epicteto ensinava que não são os eventos que nos perturbam, mas a interpretação que fazemos deles. Quando alguém te ofende ou uma situação te irrita, o segredo não é suprimir a emoção, mas compreendê-la, examiná-la e decidir conscientemente como responder. O estoico não se deixa arrastar pela raiva. Ele a observa com desapego e a utiliza como uma oportunidade de crescimento. Quando a raiva surge, é fundamental parar, respirar e perguntar: por que estou me sentindo assim? Essa emoção vale a pena? Ela me ajuda ou apenas me prejudica? Ao fazer isso, a carga emocional se dissolve e o controle é recuperado. Marco Aurélio praticava esse princípio constantemente, lembrando a si mesmo de manter o propósito firme. Por meio da reflexão, da escrita ou do diálogo interno, é possível processar a raiva antes que ela se torne um fardo que pesa sobre a mente e o espírito. Para liberar a raiva de maneira saudável, é essencial canalizá-la em ações construtivas. A atividade física, por exemplo, é uma excelente forma de dissipar a energia acumulada sem prejudicar os outros. A meditação e a respiração profunda ajudam a reduzir a intensidade emocional e recuperar a serenidade. Falar com alguém de confiança, escrever sobre o que se sente ou praticar o perdão também são formas eficazes de processar a raiva sem deixá-la se enraizar. O estoicismo não propõe a eliminação total da raiva, mas sim sua gestão consciente. Aceitar que a raiva é uma resposta natural, mas que não deve governar a vida, é o primeiro passo rumo à autodisciplina emocional. Um estoico não é alguém que nunca se irrita, mas sim alguém que transforma a raiva em sabedoria e crescimento pessoal. Em vez de reagir impulsivamente, ele aprende a responder com calma e clareza. O objetivo não é reprimir a raiva, mas entender sua causa e desativá-la antes que se torne um fardo insustentável. Cada vez que a raiva aparece, surge uma oportunidade de praticar a autodisciplina, fortalecer a mente e cultivar a paciência. A serenidade não se encontra evitando os conflitos, mas enfrentando-os com uma mente firme e um coração tranquilo. Em última instância, a raiva não resolvida é um peso desnecessário que carregamos. Aprender a soltá-la é um ato de liberdade. O estoico sabe que o controle não está nas circunstâncias externas, mas na forma como se escolhe responder a elas. Ao dominar a raiva, se ganha clareza, fortalece-se o caráter e se vive com mais paz. Número 5. A importância da compaixão e do perdão para curar a raiva. A raiva é um veneno que não afeta apenas quem a recebe, mas consome também quem a carrega. Agarrar-se ao rancor é como segurar uma brasa em chamas com a intenção de lançá-la em outra pessoa. Mas o único que se queima é você. No estoicismo, a compaixão e o perdão não são sinais de fraqueza, mas de força interior. Um homem verdadeiramente forte é aquele que escolhe não ser escravo das próprias emoções e liberta sua mente de cargas desnecessárias. Sêneca dizia que a raiva é uma loucura momentânea, mas se não for tratada, se torna uma doença crônica da alma. Somente através do perdão e da compaixão é possível romper esse ciclo de sofrimento. A compaixão permite enxergar além da ofensa. Epicteto ensinava que não são os atos dos outros que nos ferem, mas a interpretação que fazemos deles. Muitas vezes o dano que sentimos vem de expectativas não atendidas, de nosso ego ferido, da nossa incapacidade de aceitar que os outros também são humanos e falhos. Compreender isso nos ajuda a olhar com compaixão para aqueles que nos machucaram. Não se trata de justificar suas ações, mas de reconhecer que o ressentimento apenas nos acorrenta a uma dor desnecessária. O perdão não é um presente para o outro, é um presente para si mesmo. Marco Aurélio praticava o perdão como forma de autodisciplina. Em suas meditações, lembrava a si mesmo que cada pessoa age conforme o nível de compreensão que possui,
e que a raiva dirigida aos outros é muitas vezes um reflexo da nossa própria falta de controle. Perdoar não significa esquecer nem permitir que nos machuquem repetidamente. Significa soltar o peso do ressentimento e seguir adiante com leveza. Um estoico não permite que o passado o aprisione. Ele o utiliza como lição para se tornar mais forte. O rancor é uma prisão autoimposta. Quando você guarda ressentimento, não está punindo a outra pessoa, está punindo a si mesmo. A mente se enche de pensamentos obsessivos sobre a injustiça sofrida, perde-se a clareza e a raiva se intensifica. A única forma de se libertar é soltar esse peso e retomar o controle sobre a sua paz interior. A compaixão nos ajuda a enxergar a humanidade no outro, a entender que todos cometem erros e que ninguém é completamente bom ou completamente mau. Todos nós já machucamos alguém em algum momento, às vezes sem perceber, e assim como esperamos ser perdoados, também devemos aprender a perdoar. Perdoar a si mesmo é tão importante quanto perdoar os outros. Muitas pessoas vivem presas à culpa por erros do passado, se castigando repetidamente em suas próprias mentes. O estoicismo ensina que o passado já não está sob nosso controle, mas o presente está. Em vez de carregar a culpa, devemos aprender com os erros, corrigir o que for possível e seguir adiante com sabedoria. A vida é curta demais para ser o próprio carrasco. Aceite sua humanidade, reconheça suas falhas e comprometa-se a melhorar, sem se punir eternamente. O exercício do perdão e da compaixão exige prática. Não acontece da noite para o dia, mas a cada dia em que você escolhe soltar o rancor, recupera um pouco mais da sua liberdade. A cada nova compreensão sobre a raiva, você fortalece o seu caráter. Isso não é fraqueza, é domínio de si mesmo. A verdadeira força não está em se agarrar ao ódio, mas em deixá-lo ir com dignidade e seguir em frente com serenidade. A raiva só se dissolve quando decidimos deixá-la ir. A compaixão e o perdão são as chaves para se libertar desse peso desnecessário. Não se trata de permitir que os outros te pisem, e sim de não permitir que a raiva governe a sua vida. Perdoar não é esquecer, é decidir que o passado não terá poder sobre o seu presente. Quando você consegue isso, alcança a verdadeira paz. Número 6. A diferença entre o real e o imaginado. A mente é uma fábrica incessante de interpretações, criando uma realidade que muitas vezes não existe fora dos nossos próprios pensamentos. Epicteto dizia que não são as coisas que nos afetam, mas sim a interpretação que fazemos delas. A maioria das nossas emoções, ansiedades e medos não vem da realidade em si, mas daquilo que imaginamos sobre ela. Nos preocupamos com o que os outros pensam de nós, quando na verdade raramente pensam tanto em nós quanto acreditamos. Nos atormentamos com o futuro, com cenários que provavelmente nunca acontecerão. Vivemos em uma prisão mental, acorrentados por ideias que não têm substância na realidade. A imagem que você tem de si mesmo é apenas uma história que você contou a si mesmo repetidamente. Às vezes acredita que é atraente, inteligente, capaz, ou pelo contrário, se vê como alguém sem valor, insuficiente, indigno. Mas onde está a prova irrefutável disso? São fatos ou apenas interpretações? Marco Aurélio nos lembra que tudo o que é externo é neutro, e só nossas opiniões é que lhe dão valor. Se você acredita que não é suficiente, não é porque o mundo determinou isso, mas porque você aceitou essa ideia sem questioná-la. A identidade que você carrega é um conjunto de pensamentos repetidos. Uma narrativa que pode ser mudada se você decidir examiná-la com clareza. A realidade não muda só porque você pensa de uma forma específica sobre si mesmo. Você pode se achar invencível, mas isso não significa que seja. Pode pensar que é um fracasso, mas isso não torna essa crença uma verdade absoluta. O que realmente importa é a ação, não a percepção. O estoico não se define pelo que imagina sobre si mesmo, e sim pelo que faz com aquilo que tem. Em vez de viver preso a uma história criada pela sua mente, concentre-se no que está sob seu controle, sua conduta, seu esforço e a maneira como enfrenta a vida. Muitas vezes sofremos por coisas que nunca aconteceram. Nos preocupamos com a opinião dos outros, com possíveis rejeições, com fracassos futuros que existem apenas na nossa imaginação. Passamos horas, dias, até anos temendo situações que jamais se concretizam. A mente projeta sombras e as confunde com ameaças reais.
Sêneca dizia que sofremos mais na imaginação do que na realidade. Um verdadeiro estoico reconhece que a maioria dos seus medos são ilusões, criações de uma mente inquieta que não sabe estar em paz com o momento presente. Questionar nossas crenças é um exercício de liberdade. Se você acredita que é incapaz, de onde vem essa ideia? Quem a definiu? Se pensa que não é atraente, segundo qual critério? Isso é uma verdade universal ou apenas uma construção mental baseada em comparações desnecessárias? Nada é tão sólido quanto parece quando analisado com frieza. A identidade não é um conjunto fixo de pensamentos, é uma série de ideias que podem ser transformadas a qualquer momento. Libertar-se da tirania da mente é viver com desapego das próprias opiniões. Você não é aquilo que pensa sobre si mesmo. Você é o que faz, dia após dia. Se deseja ser mais disciplinado, haja com disciplina. Se quer ser forte, treine seu corpo e sua mente. Não fique preso a uma narrativa sem fundamento. Um estoico entende que o pensamento não é a realidade, que a mente cria ilusões e que só a ação define quem você realmente é. Para viver com clareza, observe seus pensamentos como um espectador, sem se apegar a eles. Pergunte-se: isso é real ou é apenas uma história que estou me contando? Cada vez que você fizer isso, se aproximará mais da verdade e se afastará da confusão. Não permita que sua mente te engane. Viva na realidade, não na imaginação. Número 7. A importância dos limites pessoais. Os limites pessoais são a base de uma vida equilibrada. Sem eles, você se torna um alvo fácil para a manipulação, o abuso e o desgaste emocional. Um estoico não permite que os outros controlem sua paz interior, mas também não se fecha em uma armadura rígida de indiferença. O equilíbrio está em estabelecer limites com clareza e firmeza, sem precisar recorrer à agressividade ou à raiva. Marco Aurélio dizia que a alma forte é aquela que permanece serena diante dos desafios. E parte dessa serenidade vem de saber até onde você permite que os outros influenciem sua vida. Não estabelecer limites é abrir a porta para o caos. Se você não define o que é permitido e o que não é, outros o farão por você. Isso não significa erguer muros impenetráveis nem rejeitar as pessoas, mas sim comunicar com assertividade até onde vai o seu espaço. Muitas vezes o medo da rejeição ou a culpa nos impede de dizer não. Mas um não no momento certo é um ato de respeito por si mesmo. Epicteto ensinava que o que está sob o seu controle é como você escolhe reagir aos outros, e estabelecer limites é uma forma de exercer esse controle. O verdadeiro domínio de si mesmo não está em evitar os conflitos, mas em enfrentá-los com sabedoria. Você não pode permitir que o medo do desconforto te leve a suportar o que é intolerável. Dizer, isso eu não aceito, isso não é negociável, ou aqui está o meu limite, é um ato de força. Um estoico não busca a aprovação externa, nem teme a desaprovação. Ele vive de acordo com seus princípios e estabelece barreiras que protejam sua energia, seu tempo e sua paz mental. Os limites não precisam ser impostos com violência nem com raiva. A calma é a ferramenta do sábio. Você pode dizer não com serenidade, sem levantar a voz e sem precisar se justificar em excesso. A firmeza não está na agressividade, mas na convicção. Se você cede constantemente para evitar conflitos, torna-se escravo da vontade dos outros. Sêneca dizia que não há maior miséria do que depender do capricho alheio. Cada vez que você permite que alguém ultrapasse um limite sem consequências, reforça a ideia de que o seu bem-estar é secundário. Não espere que os outros adivinhem quais são seus limites. Expresse-os com clareza. Se algo te incomoda, diga. Se algo te parece injusto, fale. Não com raiva, mas com determinação. As pessoas te tratarão da forma como você permitir que te tratem. Se você aceita o desrespeito, continuará recebendo-o. Se demonstra insegurança, outros se aproveitarão disso. A responsabilidade de estabelecer e fazer respeitar seus limites é somente sua. Parte desse processo também é reconhecer quando é necessário se afastar. Nem todas as batalhas merecem ser travadas. Nem todas as relações devem ser mantidas. Se alguém insiste em desrespeitar seus limites, não desperdice energia tentando mudá-lo. Simplesmente se afaste. O estoico escolhe suas batalhas e sabe que o maior triunfo é preservar sua paz. Isso não é covardia nem fraqueza, é sabedoria.
Estabelecer limites também significa respeitar os limites dos outros. Assim como você exige respeito, deve oferecê-lo. Nem todos pensam como você, nem têm as mesmas prioridades. Aprender a ouvir e reconhecer até onde você pode intervir na vida alheia é parte do domínio pessoal. Você não pode controlar ninguém além de si mesmo. Deixe os outros viverem como quiserem, assim como você escolhe como viver. A chave está na constância. Não basta estabelecer um limite uma única vez. É preciso mantê-lo. Se você cede repetidamente, estará ensinando que suas palavras não têm valor. A firmeza se demonstra com ações, não com discursos. Cada vez que você faz com que respeitem seus limites, fortalece sua autoestima e sua autodisciplina. Cada vez que ignora um desrespeito, reforça a ideia de que não merece algo melhor. Ser estoico não é suportar tudo em silêncio, nem calar por medo da confrontação. É saber quando falar, quando dizer basta e quando dar um passo atrás para proteger seu bem-estar. A verdadeira paz não é a ausência de problemas, mas a capacidade de estabelecer limites que impedem que problemas desnecessários entrem na sua vida. Número 8. Responda com silêncio, não com raiva. O silêncio é uma arma poderosa em um mundo onde todos querem ter a última palavra, onde reagir imediatamente se tornou norma. Aprender a calar é um sinal de verdadeiro domínio próprio. A raiva busca a resposta, quer acender ainda mais o fogo. Mas quando você a enfrenta com silêncio, ela perde seu poder. Epicteto dizia que não é o que acontece que nos afeta, mas a interpretação que fazemos disso. Quando alguém te insulta, te provoca ou tenta te tirar do centro, você tem duas opções: responder com raiva e entrar no jogo, ou manter a calma e mostrar que o ataque não teve impacto algum sobre você. Responder com silêncio não é covardia, é força. Marco Aurélio nos lembra que o que os outros dizem ou fazem é problema deles, não nosso. Se alguém age com maldade ou tenta te ferir com palavras, isso revela a natureza deles, não a sua. Reagir com raiva é se rebaixar ao nível deles. Mas quando você permanece em silêncio, mostra que o comportamento alheio não tem poder sobre sua paz interior. A verdadeira superioridade não está em gritar mais alto, mas em manter-se imperturbável quando os outros perdem o controle. O silêncio desarma. As pessoas esperam uma reação, um confronto, uma explicação. Quando não recebem nada disso, são forçadas a lidar com a própria energia negativa. A raiva é como uma fagulha que precisa de oxigênio para virar incêndio. Se você não oferecer esse oxigênio com sua resposta, a chama se apaga sozinha. Sêneca dizia que a raiva é um veneno, e o primeiro a ser envenenado é quem a sente. Não permita que a toxicidade dos outros se transforme em sua própria toxicidade. Você não precisa se justificar diante de quem não está interessado em compreender. Muitas vezes o silêncio é a resposta mais sábia, porque as pessoas não escutam para entender. Escutam para responder, entrar em discussões sem sentido, tentar provar que você está certo diante de alguém que só quer brigar, é desperdiçar sua energia. A calma e a indiferença diante da provocação são sinais de um espírito elevado. Você não precisa provar nada. Quem realmente tem poder sobre si mesmo não demonstra isso com palavras, demonstra com presença. Praticar o silêncio é um exercício de disciplina mental. Exige resistir ao impulso de reagir, de querer se defender, de se deixar levar pela emoção do momento. Não se trata de reprimir o que sente, mas de escolher quando e como responder. Nem tudo merece sua energia. Nem toda batalha vale a pena ser lutada. Se cada provocação te arrasta a uma discussão, então você é escravo dos outros. A verdadeira liberdade está em decidir no que vale a pena se envolver e no que é melhor apenas calar. Não confunda silêncio com omissão. Não significa aceitar abusos nem ignorar injustiças. Significa saber diferenciar o que deve ser enfrentado e o que só quer te desgastar. Há momentos em que falar é necessário, mas há outros em que a melhor resposta é nenhuma. Quem domina a língua, domina a mente, e quem domina a mente é verdadeiramente livre. O silêncio não é fraqueza, é controle. Não é indiferença, é sabedoria. Quando você pratica o silêncio, protege sua paz. Aprende a observar antes de reagir, a responder com inteligência, em vez de impulsividade. Você percebe que a maioria dos conflitos são apenas jogos de ego, batalhas de orgulho que não levam a nada. Da próxima vez que alguém tentar te provocar,
Lembre-se disso. Você não precisa responder. Você não precisa se defender. Você não precisa provar nada. Às vezes, o maior ato de poder é simplesmente sorrir e seguir em frente. Número 9. Identifique os sinais prévios à perda do controle. A raiva não surge do nada. Ela se forma no corpo antes de se manifestar em palavras e ações. Apertar os punhos, tensionar a mandíbula, respirar de forma entrecortada, sentir calor no rosto ou pressão no peito. São sinais de alerta. Se você os reconhece, tem a chance de interromper a reação antes de perder o controle. Os estoicos compreendiam que as emoções não são o problema, mas sim nossa incapacidade de governá-las. A raiva é como um incêndio. Se for alimentada com pensamentos reativos, se espalha sem controle. Mas se você reconhece seus sinais iniciais e escolhe não agir impulsivamente, pode extingui-la antes que cause danos. Marco Aurélio dizia que não devemos ser escravos das emoções. Isso não significa reprimir o que sentimos, mas sim evitar sermos dominados por elas. Quando você identifica os primeiros sinais da raiva, pode frear seu avanço. Ao perceber que a tensão cresce dentro de você, pare. Não se deixe levar pelo impulso de responder imediatamente. Observe o que está acontecendo no seu corpo. Respire fundo e ganhe tempo. Esse simples gesto é suficiente para desarmar muitas reações impulsivas que depois seriam motivo de arrependimento. A autoobservação é essencial. Se você percebe que sua respiração está rápida e superficial, que seus ombros estão tensos ou que começa a falar mais alto, está à beira da raiva. Sêneca ensinava que adiar a resposta é uma das melhores formas de evitar o descontrole. Se alguém te provoca, se uma situação te incomoda, se sente que a tensão está subindo, espere. Não reaja de imediato. Deixe que a emoção passe como uma onda. Sente arrastar junto com ela. Epicteto afirmava que não são os eventos que nos perturbam, mas sim a interpretação que fazemos deles. A raiva não é causada pelo que acontece, mas pelo que acreditamos que aquilo significa. Se alguém te insulta e você acredita que isso fere sua honra, você se irrita, mas se entende que a opinião do outro é irrelevante, a emoção perde força. Você tem o poder de mudar a narrativa interna e, com isso, transformar sua reação. A indiferença diante daquilo que não se pode controlar é uma das armas mais eficazes contra a raiva. A premeditação estoica é outra ferramenta útil. Antecipar situações que podem te tirar do sério e se preparar mentalmente para enfrentá-las com calma te dá vantagem. Se sabe que uma discussão pode surgir, se percebe que alguém tentará te provocar, visualize sua reação ideal. Imagine-se respondendo com serenidade, sem permitir que a raiva te domine. Quando o momento chegar, você estará mais preparado. A mente treinada para a paciência e a temperança não cai facilmente na armadilha da reatividade. A respiração também é um aliado poderoso. Quando notar os primeiros sinais de raiva, concentre-se em prolongar a expiração. Esse simples ajuste ajuda a acalmar o sistema nervoso e reduz a intensidade da emoção. A respiração consciente é uma técnica usada por estoicos e sábios de diversas tradições para manter a serenidade em momentos de tensão. Outro método eficaz é mudar a perspectiva. Pergunte a si mesmo: isso vai importar amanhã? Ou daqui a uma semana? Um ano? Muitas vezes nos irritamos por coisas pequenas que não têm nenhum impacto real em nossa vida. Ao enxergar a situação com clareza, a emoção perde poder. Não permita que coisas pequenas perturbem sua paz interior. A grandeza de um indivíduo se mede por aquilo que ele escolhe ignorar. Praticar o desapego emocional te torna mais forte. Você não precisa reagir a cada estímulo. Nem tudo merece sua resposta. Às vezes, o maior ato de controle é o silêncio. A capacidade de não reagir a uma provocação é um sinal de verdadeira força. Não se deixe arrastar pela energia daqueles que querem te tirar do centro. A calma é seu escudo. Dominar a raiva não é algo que se conquista da noite para o dia. É um treinamento constante. Haverá momentos em que você falhará, mas cada vez que identificar os sinais prévios e evitar uma reação impulsiva, você fortalecerá seu caráter. Com o tempo, sua mente se acostumará com a pausa antes da reação, e a raiva perderá o controle sobre você. Um verdadeiro estoico não é aquele que nunca sente raiva, mas aquele que a reconhece, a compreende e escolhe não se deixar levar por ela. Número 10.
Como desativar a raiva através da reflexão? A raiva é um reflexo de uma mente não treinada. É a reação automática diante de algo que percebemos como uma ofensa, uma injustiça ou uma ameaça. Mas antes de nos deixarmos levar por ela, devemos nos perguntar: é realmente necessário ficar com raiva? Os estoicos compreendiam que a emoção não é o problema. O problema é a interpretação que fazemos dos acontecimentos. Se alguém nos critica, se nos rejeitam, se nos desafiam, nossa mente cria uma história em que fomos atacados. Mas será mesmo que foi isso? Ou simplesmente interpretamos a situação de forma negativa, sem analisá-la com clareza? Quando a raiva surge, o primeiro passo é a pausa. Não reaja de imediato. Não diga a primeira coisa que vier à cabeça. Pare, respire. Observe a emoção sem agir sob seu comando. Pergunte-se: por que isso me incomoda tanto? Isso é realmente importante? Faz sentido me irritar por causa disso? Na maioria das vezes, perceberemos que a raiva é uma resposta exagerada. Não nos irritamos pelo que nos dizem, mas pelo que acreditamos que aquilo significa. Se alguém nos insulta, podemos ver como um ataque pessoal ou como um reflexo da frustração da própria pessoa. Se nos rejeitam, podemos interpretar como prova de que não somos bons o suficiente, ou apenas aceitar que nem sempre conseguiremos agradar a todos. Epicteto dizia que não são os eventos que nos perturbam, e sim a interpretação que fazemos deles. Um insulto só tem poder se decidirmos concedê-lo. A reflexão nos permite desmontar a raiva antes que ela se transforme em um surto. Se alguém diz algo que te incomoda, em vez de reagir, analise: o que essa pessoa diz é verdade? Se for, então você recebeu uma oportunidade para melhorar. Se não for, não há razão para se incomodar. A verdade não se abala com opiniões alheias. O segundo passo é questionar nossas crenças. Por que nos afeta tanto a opinião dos outros? Por que sentimos a necessidade de nos defender diante de cada crítica? Muitas vezes a raiva nasce da insegurança. Se alguém aponta um defeito que sabemos que temos, reagimos com fúria, em vez de aceitar com humildade. Mas se fortalecermos nossa confiança e deixarmos de depender da validação externa, a raiva perde seu poder. Você não precisa provar nada para ninguém. Não precisa vencer todas as discussões. Não precisa da aprovação de todos. A prática da reflexão também envolve antecipar a raiva. Se você sabe que certas situações ou pessoas tendem a provocar você, prepare-se mentalmente antes de enfrentá-las. Visualize sua resposta ideal. Imagine que alguém te insulta ou te rejeita, e você não reage com raiva, mas com serenidade. Se treinar sua mente para enxergar as provocações como oportunidades de praticar a paciência, a raiva se desativa antes mesmo de nascer. Marco Aurélio dizia que a melhor vingança é não se parecer com quem nos faz mal. Se alguém te trata com desprezo e você responde com desprezo, você se torna um reflexo da mesma fraqueza. Mas se escolher a calma, você demonstra que tem o controle. Outra forma de desativar a raiva é lembrar-se da brevidade de tudo. Pergunte a si mesmo: isso vai importar amanhã? Daqui a um mês? Um ano? A maioria das coisas que nos enfurecem são triviais quando vistas com perspectiva. Não vale a pena sacrificar sua paz por momentos passageiros de frustração. O estoicismo nos ensina a focar no que está sob nosso controle. Nossa mente, nossas reações, nossas decisões. Não podemos controlar o que os outros dizem ou fazem, mas podemos controlar como interpretamos isso. Dominar a raiva não significa nunca senti-la. Significa aprender a controlá-la. Da próxima vez que você sentir a raiva crescendo dentro de si, não se deixe levar. Respire, reflita, questione. Não permita que uma emoção passageira te leve a agir de uma forma que você depois irá se arrepender. A verdadeira força não está em reagir com agressividade. Está em manter a calma quando tudo ao seu redor te empurra a perdê-la. Número 11. Controlar a respiração para acalmar o corpo e a mente. Quando a raiva começa a surgir, o corpo reage antes da mente. A respiração se acelera, torna-se curta e superficial. O peito se contrai, os ombros se elevam, a mandíbula se aperta. É a resposta natural do nosso organismo diante de uma ameaça. O problema é que, na maioria das vezes, essa ameaça não é real. Não estamos em perigo. Não estamos no meio de uma batalha. Mas o corpo age como se estivéssemos. E quanto mais deixamos a respiração sair do controle, mais difícil é recuperar a calma. O estoicismo nos ensina que o autocontrole é a chave para uma vida equilibrada. Não podemos decidir o que acontece ao nosso redor,
mas podemos escolher como responder. E o primeiro passo para controlar a raiva é controlar a respiração. Se respiramos de maneira consciente e pausada, enviamos sinais ao corpo de que não há razão para entrar em modo de combate. Você não precisa discutir, não precisa gritar, não precisa agir por impulso. Tudo o que você precisa, naquele momento, é de um respiro, literalmente. Respirar profundamente é uma estratégia que os estoicos aprovariam sem hesitação. Quando sentir a raiva subir, feche os olhos por um instante, se possível. Inspire lenta e profundamente pelo nariz, sentindo o ar preencher o abdômen, e não apenas o peito. Segure essa respiração por 3 ou 4 segundos, e então expire lentamente pela boca. Alongar a expiração é ainda mais importante que a inspiração, pois ativa o sistema nervoso parasimpático, o mecanismo natural de relaxamento do corpo. Sinta a tensão dos músculos começando a se dissolver. Se repetir esse ciclo de respiração algumas vezes, vai perceber que o corpo responde. O coração desacelera, a mente se aclara e a sensação de urgência diminui. A raiva não desaparece de imediato, mas perde a força. A diferença entre alguém que reage por impulso e alguém que mantém a calma está no controle que tem sobre o próprio corpo. E o controle do corpo começa pela respiração. Marco Aurélio dizia que não devemos ser escravos das emoções. Controlar a respiração é uma forma de garantir que a emoção não nos domine antes que possamos raciocinar. Quando a raiva aparece, o corpo se prepara para o ataque. A respiração rápida e superficial não é apenas uma consequência do estado emocional, ela também o alimenta. É um ciclo vicioso. A raiva acelera a respiração, e a respiração acelerada alimenta a raiva. Mas aqui está a chave. Se você quebra esse padrão controlando a forma como respira, pode interromper o ciclo. Você não precisa de mais do que alguns segundos para transformar a maneira como se sente. Da próxima vez que enfrentar uma situação que desperte raiva, concentre-se na respiração antes de reagir. Observe seu corpo. Sua respiração está superficial? Seu peito está apertado? Seus músculos estão tensos? Se sim, não falhe ainda. Não tome decisões nesse estado. Apenas respire, inspire, segure, expire lentamente. Quanto mais você praticar esse hábito, mais fácil será recorrer a ele quando realmente precisar. Na filosofia estoica, a calma é um ato de poder. Não se trata de reprimir a emoção, mas de evitar que ela nos arraste a comportamentos que depois nos causam arrependimento. Dominar a raiva não significa nunca senti-la. Significa saber como lidar com ela. A respiração é uma ferramenta simples, mas poderosa. Você não precisa de nada além do próprio corpo para praticá-la. Não depende de ninguém nem de nada externo. Apenas da sua vontade de parar e recuperar o controle. Com o tempo, essa prática se torna uma segunda natureza. Em momentos de tensão, sua primeira reação já não será gritar, discutir ou agir por impulso. Será respirar. E nessa pausa, nesse instante de consciência, você perceberá que pode escolher. Você não é escravo da raiva. Não é prisioneiro das suas emoções. Você é o dono da sua reação. E isso é o que realmente importa. Número 12. A gratidão transforma suas emoções. Quando algo não sai como você esperava, a primeira reação costuma ser a frustração. Você sente que o mundo está contra você, que as coisas deveriam ser diferentes. A mente se enche de queixas e ressentimentos. Mas aqui está a chave. Nesse momento você tem uma escolha. Pode deixar que a raiva e a frustração te dominem, ou pode mudar completamente o foco. E a maneira mais eficaz de fazer isso é através da gratidão. Não se trata de um truque ou de pensamento positivo superficial. É uma mudança real na forma como você interpreta a vida. Em vez de se concentrar no que falta, você passa a focar no que já tem. Em vez de ver apenas problemas, começa a perceber as oportunidades. A gratidão transforma a maneira como você enxerga cada situação. Os estoicos entendiam que a vida está cheia de eventos fora do nosso controle. Você não pode evitar que as dificuldades apareçam, mas pode escolher como vai reagir diante delas. Marco Aurélio dizia que a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Se você vive focado no que falta, sempre sentirá escassez. Mas se treinar sua mente para enxergar o que possui, a sensação de carência desaparece. A gratidão é uma decisão consciente, um hábito que se cultiva todos os dias.
Não significa ignorar os desafios, mas enfrentá-los com uma perspectiva mais equilibrada. Se você perde algo, pode se lamentar ou agradecer por ter tido aquilo em algum momento. Se alguém te trai, pode se encher de raiva ou agradecer por essa pessoa ter revelado sua verdadeira natureza. Tudo depende de onde você decide colocar sua atenção. Quando a frustração te invadir, faça uma pausa. Em vez de reagir com raiva, encontre algo pelo qual possa se sentir grato. Pode ser algo pequeno, algo que normalmente você nem percebe. Sua saúde, o teto sobre sua cabeça, o ar que respira. Não importa o que, o importante é mudar o foco. A gratidão interrompe o ciclo da negatividade. A mente não pode estar ao mesmo tempo em um estado de reclamação e em um estado de agradecimento. É impossível sentir raiva e gratidão ao mesmo tempo. Por isso, quando você treina sua mente para agradecer, a frustração perde a força. Epicteto ensinava que a chave da tranquilidade é aceitar a realidade como ela é. Muitas vezes, sofremos porque queremos que as coisas sejam diferentes, mas ao agradecer pelo que você tem agora, sem condições, sem esperar mais, você encontra paz. Gratidão não é conformismo, não é se resignar e desistir de lutar. É reconhecer que mesmo no meio da adversidade, há algo de valor. É aceitar que a vida é um presente com todas as suas imperfeições e que cada momento tem algo a oferecer. Agradecer não é ignorar a dificuldade, é encontrar força dentro dela. Praticar a gratidão não acontece de forma automática, é um exercício diário. Você pode começar com algo simples. Ao acordar, em vez de pensar no que falta ou nas obrigações do dia, encontre uma razão para agradecer. Pode ser um novo dia, uma chance de melhorar as pessoas ao seu redor. Quando estiver diante de uma situação difícil, antes de reagir, busque um aspecto positivo. Pergunte-se: o que posso aprender com isso? Como posso crescer a partir disso? Com o tempo, sua mente começará a fazer isso naturalmente. Em momentos de tensão, em vez de explodir, você encontrará calma. Diante da frustração, em vez de se sentir vítima, você encontrará poder. A gratidão transforma suas emoções porque oferece perspectiva. Ela não permite que você fique preso na negatividade. Te tira da mentalidade de escassez e te leva à abundância. Não importa quanto você tem ou o que te falta, sempre há algo a ser valorizado. Quando você vive com gratidão, a vida deixa de ser uma luta constante. Não quer dizer que os problemas desaparecem, mas que você os enfrenta com outra atitude. Você entende que tudo faz parte do processo, que cada experiência tem um propósito. A gratidão não muda apenas o que você sente, muda quem você é. Um verdadeiro estoico não apenas suporta a vida, ele a aprecia. Antes de sair, quero que você reforce seu compromisso com essa transformação. Vá até os comentários e escreva: hoje a calma vence a reação. Eu sou estoico. Cada vez que você escolhe controlar suas emoções, cada vez que responde com serenidade em vez de raiva, você avança no seu caminho estoico. Deixe seu comentário e mostre que está pronto para ser dono de si mesmo. Nos vemos no próximo vídeo.